Bom, então a gente vai dar continuidade, tá, aos ensaios da metodologia MCT. Na aula passada, foi uma aula bem extensa, mas nós tratamos um pouco das limitações das classificações tradicionais para caracterizar solos que apresentam um comportamento laterítico. E aí a gente tratou de algumas limitações dessas classificações tradicionais e apresentamos a classificação MCT para vocês. Então, vocês viram que para eu conseguir classificar os meus materiais pela classificação MCT, a gente vai ter que trabalhar com alguns ensaios diferentes, tá? Que são os ensaios de perda de massa por imersão, tá? E os ensaios de mini MCV. Deixa eu só passando aqui. Recomendo que vocês assistam os vídeos que eu coloquei para vocês, para poder esclarecer um pouco mais o conteúdo da aula, que, enfim, vocês ficaram, eu sei que na aula passada vocês ficaram um tanto quanto confusos pela quantidade de informações, mas, mais uma vez, vocês deverão sair da aula, tá, entendendo direitinho e vão ver que não é tão complexo quanto se pensa. Estamos aqui na aula 8, tá, no dia 15/7, no setor verde, que é o setor teórico, então, a gente está avançando aí, tá, e esse setor vermelho, talvez a gente consiga separar a turma e já conseguir fazer aí no mês, então, no finalzinho de agosto, início de setembro, se tudo der certo. Vou passando pelas classificações que nós já vimos, aprendemos a diferença entre um solo laterítico e um solo saprolítico, vimos que esses materiais, como está mostrado aqui na figura, são materiais que podem ser classificados na classificação tradicional como pertencente a uma mesma classe, entretanto tem comportamento completamente diferente, tá? A gente observa pelas estruturas, as microestruturas, que esses materiais, esses solos são bem diferentes, tá? E, enfim. E aí nós falamos, né, da classificação de CT, então, para eu conseguir classificar os meus materiais conforme a metodologia MCT, em de miniatura, seja compactado, seja tropical, eu vou precisar determinar esses coeficientes C' e L', tá? Para poder classificar os meus materiais em 7 classes distintas, né? Lembrem-se que os solos de comportamento laterítico são subdivididos em 3 subclasses, os LA, LA' e LG'. Os solos não lateríticos são subdivididos em 4 subclasses, o NA, NS', NA', NG', que são materiais que têm comportamento inferior, conforme comentado na aula anterior. Bom, daí nós chegamos no ensaio mini-MCV, só fazendo uma breve recapitulação, tá? O ensaio de mini-MCV é um ensaio onde eu vou aplicar uma massa úmida constante, que a gente viu que é de 200 gramas, entretanto, a energia de compactação, ela vai ser variável. E a gente vai aplicar uma determinada quantidade de golpes até que o material, ele não se densifique mais, ele atinja, eu diria ali, um patamar de estabilidade. Então, nós vamos ter, vocês estão vendo aqui, são 5, eu tenho 5 teores de umidades diferentes, conforme os ensaios de compactação, tá? Conforme o Proctor, e nós vamos determinar para cada teor diferente de umidade, nós vamos determinar uma curva, na verdade, vamos moldar um corpo de prova, tá? Para poder achar várias curvas de afundamento, e a gente vai ver isso na aula de hoje. O próximo passo, então, após finalizado o ensaio de mini-MCV, os corpos de prova, eles serão extraídos, a gente vai colocar aqui para fora cerca de 1 centímetro desse corpo de prova, tá? E a gente vai colocá-los dentro de um tanque para poder avaliar a massa do material que eventualmente vai se desprender e vai ser coletado aqui por essas cápsulas de porcelana.
Então, esse, tá, seria o ensaio de perda de massa por imersão. Aí tem vários padrões, tá, de perda de massa por imersão. No geral, os solos que têm comportamento muito ruim, eles vão cair bastante, são chamados solos sorrisal, você coloca dentro do tanque, imediatamente o material já cai, muitas vezes polui o tanque como um todo. Os materiais que, em tese, claro que a gente precisa comprovar, tem comportamento melhor, a gente verifica que ele praticamente não cai, né? O caso desse primeiro corpo de prova aqui, que vocês estão vendo que 24 horas depois, não houve despreendimento desse material, ou então que cai muito pouco, tá? Nós vamos ver isso mais adiante. Então, resumindo, tá? Essa é a planilha que a gente finalizou na aula passada, seria a planilha que vai ser originada a partir da realização, então, do ensaio de mini MCV e de perda de massa por imersão. Então, o que vocês estão vendo aqui na cor azul, nessa planilha, são todos os dados de entrada necessários para que vocês façam, então, as contas desses ensaios e determinem aqueles parâmetros que a gente viu, C' e E', que são importantes, então, para a gente poder classificar o material conforme a metodologia MCT. Então, mais uma vez, entendendo um pouquinho essa planilha, como vocês estão vendo, eu tenho 5 corpos de prova que foram compactados no cilindro 58, no 7, no 103, no 20 e no 57, tá? Cada corpinho de prova desses, ele foi compactado numa determinada umidade, vocês estão vendo que nessa parte aqui, né, nesse setor aqui da planilha, tem a determinação da umidade para cada corpo de prova, e a gente vai proceder igualzinho como a gente faz, né, no ensaio de compactação. Então, aqui, tá, voltando, por exemplo, para o corpo de prova que foi compactado no cilindro de número 58. E foi o que aconteceu? Eu apliquei um golpe, tá? E aquele extensômetro, o relógio comparador, ele vai indicar a altura que o corpo de prova apresenta. Então, após aplicado um golpe, a gente tem uma altura aqui de 50,65. Depois eu fui lá, apliquei mais um outro golpe, logicamente a altura vai diminuir, eu tenho uma altura de 48,6, apliquei mais um golpe, tá? Obtive uma leitura de 48,45, mais um quarto golpe, obtive uma leitura de 48,44. Se vocês observarem, a gente parou o ensaio exatamente quando o N era igual a 4 golpes. Por quê? Porque a diferença de leitura anterior e a posterior deu, tá, 0,01. Então, a gente para o ensaio, tem alguns critérios de parar, né, como a gente viu, essa diferença de leitura ser igual a 0,01, ocorrer exudação, ou então quando você dá um excesso de golpes muito elevado aos corpos de prova. Então, assim como eu fiz isso para o primeiro corpo de prova, eu vou fazer para o segundo. O segundo corpo de prova, como ele está mais seco, ele certamente vai suportar um número de golpes maiores. Vejam que a gente fechou esse corpo de prova do terceiro corpo de prova, que está com a umidade ainda menor, de 10,44, vejam que o ensaio foi finalizado quando a gente aplicou 24 golpes. O quarto corpo de prova, a gente tem aqui o ensaio, ele foi até 128 golpes, e o quinto corpo de prova, observem, ele é o mais seco de todos, né, teor de umidade aqui de 7,17, ele foi aqui até 384 golpes, tá? Lembrar mais uma vez que essa sequência de golpes, ela é acumulativa. Quando eu olho aqui na minha planilha, eu dei, para esse ponto, eu dei 4 golpes? Não. Eu dei 4 golpes acumulados, porque eu dei um, depois eu dei mais um, depois mais um e mais um. Quando eu chegar aqui, se esse corpo fosse capaz de suportar uma aplicação de 6 golpes, eu não teria que dar 6 golpes, eu teria que dar mais 2 golpes, tá? Então, isso é importante, a gente também ressaltou na aula anterior, que é uma fonte de erro
muitas vezes, em quem vai fazer esse ensaio, porque lê a quantidade de golpes aqui nessa coluna e acha que vai aplicar aquela quantidade de golpes, esquece que essa quantidade de golpes, ela é acumulativa. Feito isso, gente, o que aconteceu? Como eu falei para vocês, o ensaio de perda de massa por imersão, ele é um ensaio, tá, que vem após a realização da compactação, né, mini-MCV. Então, por exemplo, no caso do cilindro 58, o que vai acontecer? Eu vou extrair, então, aquele corpo, o corpinho de prova, deixar 1 centímetro sacado para fora, e é esse corpo de prova que vem para o ensaio de perda de massa por imersão. Então, observem aqui quais foram os dados que eu anotei, né, que são os dados aqui na cor azul. Eu fui lá, tá? 24 horas depois, eu coloquei o corpinho de prova dentro do tanque, com a cápsula de porcelana, para receber esse material. Então, 24 horas depois, eu fui lá e pesei uma massa de 95 gramas. Observe que aqui tem um fatorzinho de correção, que eu coloquei 1, né? Vocês vão ver que a gente utiliza um fator 1 quando o corpo de prova, a massa desprendida, ela cai como um todo, ela cai toda fragmentada, e muitas vezes a gente pode usar um coeficiente de correção igual a 0,5 quando essa massa, ela cai coesa, ela cai, a gente costuma dizer, em formato de biscoito maisena. Maisena não, Maria, né? Porque o maisena, ele é compridinho, o Maria que é redondinho. Então, é isso, né? Então, essa é a planilha. O que a gente vai aprender? A gente vai aprender na aula de hoje, então, a calcular essa planilha e a determinar aqueles parâmetros C' e E', que são importantes para a gente fazer a classificação do CT. Vamos para frente, então, tá? A gente vai estar sempre voltando nessa planilha, não sei se vocês estão com calculadora aí, mas eu queria que, nesse momento, vocês tentassem calcular esse primeiro corpo de prova, tá? É muito importante que vocês, lá, peguem o celular aí e façam essas contas. Então, a gente vai, tá? Para a parte de cálculos. Primeiro item é a gente determinar a umidade dos corpos de prova. Então, como eu tenho 5 corpos de prova, eu tenho 5 teores diferentes de umidade, então eu vou determinar a umidade a 100% vezes a massa de água dividido pela massa do solo seco, tá? Então, se eu for lá na minha planilha, tá? Eu tenho os dados aqui, eu tenho o solo úmido mais tara, por exemplo, o caso do primeiro corpo de prova, eu tenho aqui o resultado do solo seco mais a tara, e eu tenho aqui a tara da minha cápsula. Então, se eu fizer essas contas, eu vou chegar aqui nesse teor de umidade de 14,18. Eu vou chegar no teor de 11,6 para o segundo corpo de prova, vou fazer os cálculos, vou determinar aqui 10,44 para o terceiro corpo de prova, 8,74 para o quarto corpo de prova e 7,17 para o quinto corpo de prova. Então, ou seja, a passagem número 1, ela é bem simples, é aquilo que vocês já estão acostumados a fazer, né, por os primeiros ensaios que a gente fez dentro do laboratório. O segundo passo que está mostrado aqui é determinar o afundamento dos corpos de prova. O afundamento, ele é dado pela relação N menos 4N, onde N é o número de golpes, tá? Então, o que eu vou fazer? Quando eu vou, por exemplo, aqui, tá? Então, esse aqui é a altura do corpo de prova, o N menos o 4N, que consta nessa segunda coluna, tá? Vai ser o chamado afundamento. Então, para eu determinar esse afundamento, eu vou fazer, tá? A subtração da primeira leitura com a quarta leitura. Então, observem, se eu subtrair 50,65 menos 48,44, eu vou obter aqui o meu 2,21. Quando eu for atrás aqui do segundo ponto de afundamento, o que vai acontecer? O segundo ponto de afundamento, se N é igual a 2, eu vou procurar, tá certo? O N igual a 8. O que aconteceu? Eu não tenho, porque o ensaio, ele parou antes da gente aplicar 8 golpes.
Como eu não tenho essa leitura do oitavo golpe, o que eu vou fazer? Eu vou fazer o 2 menos o 4. Quando eu não tenho a leitura correspondente ao 4N, eu vou subtrair, tá, com a leitura, com a última leitura, que foi quando o ensaio foi finalizado. Ok, gente, até aqui? Vamos fazer essa conta aqui. Se eu tiver aqui, tá, N igual a 8, eu tenho aqui, para o cilindro de número 20, quando n for igual a 8, eu obtive uma leitura de 48,6, concordam? Como eu quero fazer, Certo. como eu quero fazer o n menos o 4n, então 8 vezes 4 dá 32. Então eu vou atrás da leitura correspondente aos 32 golpes, que deu o quê? Deu 45, tá certo? Então, se eu subtrair 48,6 menos 45, eu vou obter esse 3,6, ok? Ok. Então, essa primeira parte, vocês vão estar fazendo sempre essa subtração, n menos 4n. Ah, cheguei lá no 4n, eu não tenho, eu vou pegar a última leitura executada, porque significa que o ensaio paralisou ali naquele número de golpes, tá certo? Entenderam, gente, então, como é que eu calculo esse n menos 4n? Isso é o que a gente chama de curvas de afundamento. Então, vamos para o próximo ponto. Eu até cobri aqui, que eu queria que vocês já terminassem. Então, vamos lá. Eu já calculei o afundamento, tá? Então, o terceiro ponto, eu estou pedindo para vocês calcularem a massa específica seca de todos os pontos, tá? Então, vamos lá determinar essa massa. Opa, deixa eu voltar. Bom, como vocês sabem, a densidade é o quê? É a massa dividido pelo volume. A massa do nosso corpinho de prova, nós vimos, tá? Que no ensaio de mini-MCV, essa massa, ela é fixa, e ela vai ser igual a 200 gramas, conforme está mostrado aqui nessa expressão. O volume vai ser a área da base multiplicado pela altura do corpo de prova, tá? Eu peguei o corpo de prova, a altura do corpo de prova, dividi por 10 para transformar já essa altura em centímetros, tá? Observem que eu tenho direto, né? Ó, eu já tenho direto a altura do corpo de prova para cada sequência de golpes. Ah, quando eu apliquei um golpe, eu tenho aqui 50,65. Então, eu já tenho direto a altura do corpo de prova. Para eu determinar o volume, basta eu determinar a minha área. Então, a área, normalmente, o que, que a gente faz? A gente determina, esse diâmetro médio, a gente até comentou, esses corpinhos de prova, eles têm 5 centímetros de diâmetro. Eu tenho uma área teórica, tá, que eu posso determinar com 5 centímetros, ou então, normalmente, o que a gente faz é a gente mede com o paquímetro esses diâmetros, até porque, às vezes, não é exatamente 5 centímetros, tá? Pode ser um pouquinho mais, um pouquinho menos, por conta mesmo da fabricação desses cilindros. É claro que você tem um autocontrole de qualidade, mas nunca você vai achar, tá, esses 5 centímetros. Então, o que vocês estão vendo aqui é uma área média dos corpos de prova, que a gente já deixou calculado aqui, de todos os cilindros que estavam dispostos no laboratório, como sendo igual a 19,56 centímetros quadrados, tá? Então, simplesmente 20 cilindros dentro do laboratório, eu medi o diâmetro real do cilindro e tirei uma média aí da área desses 20 cilindros. Então, a densidade, voltando, então vai ser a área da base, que é 19,56, uma área média, a altura do corpo de prova dividido por 10, para transformar para centímetros, porque a gente vai determinar a densidade em gramas por centímetros cúbicos. Como eu quero densidade seca, eu vou usar o fator de correção de umidade para transformar o úmido no seco. Então, se eu manipular a fórmula, a gente vai ter esse 2.000 vezes 100, a área da base, altura, que é 19,56, a altura do corpo de prova, já do jeito que está saindo da planilha, tá? Com 50 milímetros, porque a gente já colocou 10, que subiu lá para o numerador da expressão, 100 mais a umidade, tá? Em percentual. Então, o que vai acontecer? Para cada pontinho desses, ó, o n igual a 1, a altura deu 50,65. Eu vou calcular a densidade seca correspondente para um golpe.
tá? Então, eu vou calcular isso para 2 golpes, para 3 golpes, para 4 golpes, tá certo? Para o caso do cilindro, do corpo de prova que foi compactado no cilindro 58. Para o caso do corpo de prova que foi compactado no cilindro número 7, a gente vai determinar várias densidades, nesse caso, até o número de golpes que aquele corpo de prova foi capaz de suportar. No caso, eu parei o ensaio, tá, do corpo de prova que foi compactado no cilindro 7 com 12 golpes. Perceberam, então? Então, ou seja, para cada compactação, para cada energia diferente, tá, que é função, então, do número de golpes, eu vou ter uma densidade seca correspondente. Então, essa terceira coluna, ela é simplesmente a densidade, que é aquele cálculo, então, de massa dividido por volume. Vocês estão vendo que a coisa nem é tão complicada quanto a gente imagina, tá? É só uma questão, mais uma vez, como são muitos cálculos, são muitos pontos, a gente está vendo aí um ensaio com 5 corpos de prova, às vezes a gente tem 7, 8, assim, igualzinho no ensaio de compactação, quando a gente não consegue definir uma curva de compactação com 4 ou com 5 pontos, a gente vai ter que compactar mais corpos de prova. Mais uma vez, né, essa planilha você deixa toda automatizada no Excel, na verdade você entra só com esses dados em azul, e a planilha automaticamente já vai calcular tudo, já vai calcular os afundamentos, já vai calcular as unidades, as densidades, as perdas de massa. É só uma questão, né, o importante é que vocês façam essas continhas na mão, tentem fazer aí, pelo menos para um corpo de prova, só para acostumar, né, a ter esses cálculos mais de imediato aí na cabeça, tá? Sem usar uma planilha direto. Bom, agora a gente vai para o cálculo da massa extrudada, tá? O que foi que aconteceu? Quando eu saquei esse meu corpinho, quando eu finalizei esse procedimento da compactação mini-MCV, conforme a gente comentou, a gente vai sacar esse corpinho de prova, na verdade, vai sacar só 1 centímetro para fora, tá certo? Para poder submeter ao ensaio de perda de massa por imersão, que é o que vocês estão vendo aqui embaixo, tá? Então, eu vou sacar esse 1 centímetro. O que eu vou calcular? Eu vou calcular, tá, a massa extrudada desse corpo de prova, ou seja, qual é a massa correspondente a esse 1 centímetro que eu saquei, tá, para fora do meu corpo de prova. Então, lá vai, densidade, massa sobre volume, a massa, então, vai ser a densidade vezes o volume, tá? A densidade, tá, é a densidade seca, que a gente vai calcular a massa extrudada seca. O que aconteceu? A densidade, ela já foi determinada no item anterior, tá? Vai ser sempre a densidade do último, da última sequência de golpes. Por caso do cilindro número 58, eu finalizei aqui no 4º golpe. Então, esse corpo de prova, tá, que recebeu aí 4 golpes e que apresentou uma densidade de 1,849, foi esse corpo de prova que foi para o tanque, tá, para ser submetido a um ensaio de perda de massa por imersão. Então, mais uma vez, eu estou atrás dessa massa extrudada, vocês estão vendo até que está aqui, né? Eu estou atrás dessa massa, essa massa teórica que foi sacada para fora, né? Com esse 1 centímetro aí que foi sacado para o lado de fora, então, do nosso tanque. Então, eu estou atrás desse cálculo. Então, voltando para lá. Então, eu peguei a densidade, tá? A massa extrudada é igual a densidade vezes o volume. A densidade eu já calculei no item número 3. Eu estou agora atrás do volume. O volume é a área vezes a altura. A altura que eu saquei, o corpo de prova, né? Eu saquei somente 1 centímetro, então a altura vai ser 1 centímetro. A área vai ser πd2 sobre 4, ou então eu uso essa área média, né? Que, como eu comentei com vocês, foi a área aí de todos os cilindros presentes no laboratório. Então, com isso, eu calculo a minha massa extrudada, ok, gente? Então, ó, calculei, teoricamente, essa massa extrudada e coloquei aqui, então, nessa primeira linha correspondente ao ensaio de perda de massa por imersão. Bom, agora a gente vai determinar a perda de massa por imersão. Como vocês estão vendo aqui na fórmula, essa perda de massa, ela é 100 vezes a massa desprendida, que foi essa massa seca, né, que vocês
determinaram 24 horas depois, dividido pela massa estudada. Então, lá vai, tá? Vezes o fator de correção, como eu comentei com vocês, que lá na planilha, se vocês observarem, para todos os corpos de prova que foram compactados, a gente colocou aqui, tá? Um fator de correção 1. Então, só explicando novamente, esse fator de correção 1, ele acontece, por exemplo, esse último corpo de prova que vocês estão vendo nessa figurinha à direita, vocês estão vendo que o corpo de prova, tá? Essa massa desprendida, ela acabou caindo de uma vez só, tá? Já nesse caso específico do primeiro corpo de prova, ela não caiu. Então, quando ela não cai, você usa um fator de 0,5. Quando ela cai, você usa um fator de 1. Ou então, quando essa massinha, muitas vezes, ela cai parecido aqui com o biscoito Maria, tá? Como você sacou aquele 1 centímetro para fora, então ela cai toda coesa, tá? Ela cai, esse 1 centímetro sacado, ele cai feito uma bolacha em cima dessa cápsula de porcelana. Então, por isso que eu coloquei aqui o biscoito Maria, para vocês lembrarem aí que quando isso acontece, a gente usa um fator de correção 0,5. Bom, então com isso, gente, né, quando eu calculei o item 1, o 2, o 3, o 4 e o 5, eu preenchi a minha tabela por completo. Então, minha tabela está pronta. O que falta a gente fazer agora? Falta a gente ir para a elaboração dos gráficos, tá certo? Então, deixa eu perguntar uma coisa a vocês. Agora a gente vai para o item 6, agora que a gente vai determinar o nosso primeiro parâmetro, que é o parâmetro C'. Ó. Lembra lá da classificação? Vou voltar um pouquinho os slides. A nossa classificação, ó, o primeiro parâmetro é o parâmetro C'. E aí eu até comentei com vocês na aula passada. O que é o C'? É a inclinação às curvas de afundamento e que passa no ponto de afundamento igual a 2 milímetros e mini MCV igual a 10. Aí, claro, vocês não sabem ainda o que é curva de afundamento, né? Não viram a história do mini MCV e fica complicado. Por isso que eu digo, olha, vamos dar uma paradinha que eu volto já, a gente volta nesses parâmetros para poder entender melhor. Então, agora é que a gente vai ter condições de perceber quem é esse parâmetro C'. Então, ou seja, o C' é a inclinação às curvas de afundamento. Então, vamos achar essas curvas de afundamento, tá? Se vocês observarem, lá naquela planilha, tá? Eu obtive o afundamento, né? A gente até falou, olha, o afundamento é o N menos o 4N. Tá? Então, o que eu vou fazer? Eu vou simplesmente agora fazer um gráfico dessas curvas de afundamento. Então, ó, aqui eu peguei o afundamento que o corpo de prova sofreu no eixo das ordenadas e no eixo das abscissas eu coloquei o número de golpes em escala logarítmica, tá? Então, o que eu estou fazendo? Eu simplesmente estou plotando, tá? Esse afundamento, eu até coloquei um pedacinho da tabela, peguei o pedacinho da tabela para o corpo de prova 1 para o corpo de prova 2. Então, por exemplo, o primeiro corpo de prova, que está numa determinada unidade, eu vou fazer esse gráfico, tá? 2,21, ou seja, para o primeiro golpe, o que eu tenho? Eu tenho um afundamento de 2,21. Então, eu fui aqui, 2,21, golpe, marquei nesse grafiquinho, tá? Para o segundo golpe, então, eu vou aqui no eixo das abscissas, aqui eu tenho 2 golpes, eu vou marcar 0,16. Então, vocês estão vendo que esse segundo ponto é 0,16. E aí, construir essa curva em verde, que é a primeira curva de afundamento, correspondente ao corpo de prova que está mais úmido, tá? Aí vamos para a segunda, eu coloquei aqui as informações da segunda, para a gente não ter que voltar lá na planilha. A segunda curva de afundamento, que é essa curva aqui na cor rosa, eu vou simplesmente plotar o afundamento, tá? Que está determinado aqui, ó, N menos 4N, versus o número de golpes. Então, olhando para essa curvinha, eu fui lá para um golpe, tá? Que está aqui, eu fui lá e determinei o afundamento de 6,07. Então, aqui é aproximadamente 6,07. Para o segundo golpe, tá? Eu tenho aqui uma curva de afundamento de 4,21. Então, marquei esse ponto 4,21, tá?
Para o terceiro golpe, eu tenho aqui 2,92. Então, fui aqui para o terceiro golpe e marquei 2,92, tá? Então, assim eu construí a minha segunda curva, que é correspondente ao meu segundo corpo de prova. Como eu tenho 5 corpos de prova que estão em teores de unidades diferentes, logicamente, eu vou ter 5 curvas de afundamento, que é o que vocês estão vendo aqui. A curva, então, eu tenho a curva verde, a curva rosa, a curva azul, anil, a curva azul mais clara, e tenho a curva vermelha, que é a curva correspondente ao corpo de prova, tá? Que está mais seco. Continua também. Bom, então, como é que eu vou traçar esse selinha? Primeira coisa, esse ponto, ele vai ser fixo. O que vai ser fixo? O ponto de afundamento, 2 milímetros, e o ponto que a gente chama de mini MCV igual a 10, tá? Vocês vão ver que o conceito de mini MCV, vou até pular para o próximo, o conceito de mini MCV, ele é igual ao 10 logaritmo de 10 na base n. Então, se eu tiver aqui para 10 golpes, se eu usar n igual a 10, logaritmo de 10 na base 10, tá? Vai dar 1. Vezes 10, então eu tenho que o mini MCV vai ser igual a 10. Aí vou voltar, por isso que esse ponto aqui ele é fixo. Então, esse ponto onde o número de golpes é igual a 10, é exatamente o ponto onde o mini MCV é igual a 10, tá? Vocês vão já ver, tá, gente? Na verdade, esse conceito do mini MCV, ele não surgiu do nada, ele é baseado num ensaio inglês que era chamado de MCV. Era chamado de MCV porque era realizado num cilindro de dimensões maiores, tá? Era um ensaio chamado de Parsons na época, tá? Então, ele é um ensaio que vocês vão já associar em mini MCV a teor de umidade, tá? É tanto que eu comentei com vocês, tá? Que as curvas de afundamento, elas vão desde o ponto mais úmido, que é essa curva aqui em verde, até essa curva aqui em vermelho, tá? Eu diria para vocês que, normalmente, quando a gente está trabalhando com o mesmo material e o ensaio foi realizado corretamente, essas curvas de afundamento, elas são paralelas, são muito parecidas, eu diria. É muito estranho se você tiver uma inclinação mais íngreme de uma mais baixa, elas não têm essa tendência. Como eu tenho o mesmo material, eu tenho uma tendência de ter um paralelismo entre essas retas, tá? É tanto que a gente dentro do laboratório pode perceber isso, quanto mais íngreme for essas curvas, tá? Mais argiloso é o material, quanto mais achatada for as curvas, mais arenoso é o material, porque ele sofre menos variações, eu diria, de volume no corpo de prova, tá? O corpo de prova, quando ele é mais argiloso, ele vai sofrer uma variação de volume maior com a compactação. Já o material arenoso, ele sofre menos variações de volume, tá? Então, conclusão. Então, esse ponto é fixo, tá? Como eu comentei com vocês. Esse ponto, né? Esse afundamento de 2 milímetros, e esse ponto aqui de mini MCV 10, ele é fixo. Então, o que falta eu determinar? Falta eu determinar o outro pedaço da curva. Por que eu estou chamando o outro pedaço da curva? Porque é nele que a gente vai achar o selinha. Então, como é que a gente traça, tá? Essas curvas de afundamento, né? Lembre mais uma vez que o conceito de selinha é a inclinação às curvas de afundamento, que foram 5, e que passa no ponto de afundamento igual a 2 milímetros e mínimo CV igual a 10. Então, vocês estão vendo que elas têm um certo paralelismo, tá? Então, observem que eu marquei aqui, eu tracei essa linha tracejada, que é aproximadamente, eu diria, tá? Essa paralela às curvas de afundamento. E, normalmente, aqui, mais próxima do mínimo MCV igual a 10, tá? Então, como eu tenho a curva azul, é a curva mais próxima do mínimo CV igual a 10, então eu tenho uma tendência de puxar a inclinação dessa curva. Então, observe o quê? Que eu tracei essa curva aqui no ponto 8,3. Como é que eu achei o selinha, então? Então, o selinha, eu calculei a tangente desse ângulo, tá certo? Então, peguei o cateto oposto, que vai dar 8,3 menos 2, dividido por 10.
tá? Então, com isso, eu achei o meu selinho de 0,63. Então, o primeiro parâmetro para eu achar a classe do meu solo, certo? Entenderam, gente, até aqui? Ok? Sim, professor. Então, vamos lá para o segundo ponto. O segundo ponto agora, como eu comentei com vocês, o conceito de mini MCV, ele está associado a teor de umidade. Mais uma vez, ele foi um ensaio que foi desenvolvido simplesmente para poder ajudar, na época, o controle de compactação, tá? Lembra que a gente, quando está compactando uma camada, o que a gente faz, né? A gente vai determinar a umidade de campo, vocês acabaram de mostrar isso no vídeo, através do SPID. Então, na época, né, na Inglaterra, eles tinham muito problema para determinar esse teor de umidade no campo, mas foi na década mais ou menos, final da década dos anos 60, início, né, da década dos anos 70, por isso eles desenvolveram esse ensaio. Vamos já ver como é que esse MCV está associado ao teor de umidade e ao controle de compactação no campo. Observem que eu acabei de colocar aqui a expressão do mini MCV, né? Como eu comentei com vocês, o mini MCV, ele é 10, logaritmo na base 10 do N, que é o número de golpes. Então, cada curvinha dessas, tá? Ela vai ter um mini MCV diferente. O que eu vou fazer? Eu simplesmente, tá? Cada curva vai tocar essa minha reta de 2 milímetros. Onde ela tocar a reta de 2 milímetros, eu vou determinar o número de golpes correspondente. Que foi o que eu fiz aqui, ó. Eu tenho 5 teores de umidade, tá certo? Cada curva dessas, mais uma vez, tem um teor de umidade diferente. A curvinha em verde tem uma umidade de 14,18, a curvinha em vermelho tem uma umidade de 7,17, tá? Então, eu fui aqui, a curva de afundamento, a curva verdinha, por exemplo, cruzou aqui o 2 milímetros, aproximadamente eu coloquei aqui N igual a 1,2, tá? A curva aqui em rosa está cruzando aqui, ó, vocês estão vendo, né? 1, 2, 3, 4. Então, ela cruza nesse pontinho aqui, esse ponto é aproximadamente um N igual a 3,9. A curva em azul, aproximadamente um N 8,9. Tá? A curva em azul mais claro, eu tenho aqui um N de 32. E a curva, né, correspondente à umidade de 7,17, eu tenho um N aqui, aproximadamente correspondente a 48. Então, se eu utilizar a formulinha, por exemplo, pegar aqui 1,2, que é o número de golpes, e colocar 10 vezes log de 10, tá? Vezes log de 1,2 na base 10, eu vou achar o meu mini MCV de 0,8, tá? Então, mais uma vez. Aí eu tenho uma outra forma de fazer, que é uma forma bem bacana, que a gente faz bem rapidinho, né? Dentro do laboratório. Vocês estão vendo que eu fiz aqui embaixo corresponder uma escala linear, escala logaritmo. Esse 10, ele é exatamente aqui, tá? O ponto de mínimo CV 10. É tanto que se eu colocar, ó, se n for igual a 10, tá? Mais uma vez, log de 10 na base 10 vai dar 1, mini MCV vai dar igual a 10. Ó. Observe o quê? Ó, que 10 corresponde a 10. Olha que coisa interessante. Isso aqui é uma estratégia que a gente usa para achar isso rapidamente dentro do laboratório, porque às vezes a gente precisa determinar isso de forma rápida. Então, na planilha que vocês vão receber, vocês vão ver que já vai ter esse grafiquinho aí do selinha e vai ter esse gráfico dessa escala linear embaixo. Ó. Então, veja que interessante. Eu cruzei aqui, tá? Essa reta verdinha, ela cruzou o afundamento de 2 milímetros nesse ponto. O que eu fiz? Eu só rebati aqui nessa escala linear e vai dar aproximadamente aqui o meu 0,8 que está aqui na tabela, tá? Aqui, por exemplo, a última curva de afundamento que está na cor verde, ela cruzou aqui o 2 milímetros aproximadamente no 16,8. Então, eu já meço aqui direto o meu mini MCV sem nem sequer utilizar a fórmula, tá? Lembrem que, por exemplo, ninguém me perguntou, mas é uma pergunta que normalmente aparece. Ah, professora, por que a senhora dividiu aqui por 10? Porque eu tenho uma escala logarítmica. Por que eu dividi por 10? Porque essa escala, o número 10, ela coincide com a escala linear. Porque vejam que o afundamento está em escala linear. Então, para eu achar a tangente, eu tenho que colocar todo mundo numa mesma escala.
tá? Então, por isso eu usei o 10 lá, tá? Uma vez que, né, vocês poderiam ter perguntado isso. Ah, professora, eu tenho um número de golpes aqui, tá na escala logarítmica, e você usou 10 por quê? Tá? Entenderam, então, gente? Agora, olha a sacada. Agora vocês vão ver a sacada aqui do mini MCV. Nós vamos fazer, vamos para o passo 8, que é traçar a curva umidade versus mini MCV para controle de compactação. Como eu comentei com vocês, são 5 curvas, tá, de afundamento, tá, e cada curva tem um teor de umidade, e vai ter um mini MCV associado a esse teor de umidade. Então, o que eu fiz? Eu simplesmente tracei essa relação entre a umidade versus o mini MCV, certo? Então, que é o que vocês estão vendo aqui. No eixo das ordenadas, eu plotei a umidade, no eixo das abscissas, eu coloquei o mini MCV. E aí, o que eu fiz? Tracei uma equação de correlação, determinei uma equação de correlação linear. Percebem a relação forte entre o mini MCV e a umidade? Tá? Eu tenho uma relação aí, eu tenho uma relação aí com R quadrado de 0,98. Então, o que isso significa, gente? Significa que eu posso chegar no campo, eu não tenho um speed, por exemplo, mas eu posso ter um compactador desses, né? Eu posso levar o meu compactador de campo, levar um cilindro e medir a altura desse corpo de prova. Então, eu vou lá, né, mais uma vez, eu tenho como fazer isso aqui no campo. Eu tenho como determinar uma dessas, eu pego um determinado corpo de prova, que, né, o caminhão-pipa passou, eu homogeneizou e tudo ok, então eu peguei aquele material, eu compactei somente um corpo de prova, que é aquela umidade que ele se encontra no campo, e aí eu traço a minha curva de afundamento, então eu determino, por exemplo, só uma curva de afundamento, por exemplo, a curva em vermelho aqui, tá? Aí eu vou lá, tá certo? Eu vou lá, eu acho que o meu mini MCV é 16,8, então imediatamente eu verifico qual o teor de umidade que aquele material, tá, apresenta no campo. Tá? Então isso é bem interessante porque é uma forma, eu diria, da gente também acompanhar a umidade, o controle da umidade no campo. Tá? Uma coisa simples, não tem? Mais uma vez, vocês vão precisar de um equipamento com extensões para medir a altura do corpo de prova, vão compactar com o mesmo procedimento de laboratório, vão sair no laboratório, quando vocês classificarem o solo, vocês já vão ter determinado essa curva. Professor, eu fui lá no campo e deu 12, o mini MCV deu 12. Deu 12, então, ou seja, se ele deu 12, na hora você foi lá, pegou com aquela determinada umidade, se ele deu 12, então você tem que aproximadamente o teor de umidade aí é em torno de 9,5, alguma coisa desse tipo. Entenderam, gente? Então, ó, percebam, tá, que eu consigo também, a partir desse ensaio, simplesmente determinar, tá, um controle de umidade no campo. Então, mais uma vez, olha como essa classificação é completamente diferente da classificação HRB e da classificação unificada, onde eu pego uma granulometria, um limite de liquidez em plasticidade somente, tá? E eu vou dizer se o solo é bom ou não é. Aqui não, aqui a gente vai classificar o solo através do parâmetro selinha, e esse selinha ele já dá uma informação acerca da argilosidade do material, se é mais argiloso, se é menos argiloso, tá? Eu já vou ter aí uma curva importante, que é uma curva para controle de compactação, que é então, essa curva umidade versus mini MCV. Então, vamos agora para o passo número 9, né? Aqui está errado no slide. Que é traçar a curva de perda de massa por imersão versus mini MCV. Lá daquela planilhinha, veja que para cada unidade, então, para cada unidade do corpo de prova, eu vou ter um mini MCV correspondente. Se eu for lá naquela planilha, eu vou ver que cada corpo de prova tem uma perda por imersão que a gente calculou. Ó. Vejam que para 14,18 eu tenho uma perda de 262,7. Então, eu vou lá na planilha que vocês calcularam, ó.
Então, lá vai, ó, para a umidade de 14,18, eu tenho uma perda de 262,7. Então, vamos voltar lá. Eu simplesmente construí a tabela, tá? Construí uma tabelinha, perda de massa, mini MCV versus perda de massa por imersão. Aí vou lá e construo, então, essa curva, que é o que vocês estão vendo. Vocês estão vendo aqui no eixo das ordenadas, eu tenho o valor da perda de massa por imersão, e no eixo das abscissas eu tenho o valor de mini MCV. Aí lá vai. Como é que a gente vai determinar o PI? Ó, lembrem que o coeficiente é linha, deixa eu passar mais pra frente aqui, só um pouquinho. O coeficiente é linha, tá? Que é o que a gente precisa. A gente já tem o C', né? Agora está faltando a determinação do meu E'. Para calcular o E', eu tenho que ter o PI. Então, o PI eu vou determinar agora nesse gráfico, tá? Então, eu vou lá, tracei, tá? E aí tem um detalhezinho aqui. Eu posso tirar, tá? O PI ou no MCV igual a 15 ou no MCV igual a 10. Nesse caso específico, o que que vocês estão vendo? Vocês estão vendo que eu fui aqui no gráfico e tirei a perda de massa, que resultou em 117,5%, eu tirei para o ponto de mini MCV igual a 15. Por que que eu tirei para o caso do mini MCV igual a 15? Porque eu tiro a perda de imersão, tá? Como está mostrado aqui nessa parte azul, para o MCV igual a 15, se a altura do corpo de prova for menor do que 48, para mini MCV igual a 10 e afundamento igual a 2. Ou eu tiro no ponto 10, se a altura do meu corpo de prova ela for maior ou igual a 48. Vamos checar lá na nossa planilha o que aconteceu. Tá na nossa planilha, tá? Vocês vão ver. Vou só voltar para cá. Ó, o ponto de 10, de mini MCV 10, ele está aqui. A gente não achou uma curva perfeita que passasse no ponto de 10, mas esse ponto estaria entre a curva entre as duas curvas, entre as duas curvas na cor azul, essa azul anil e essa azul mais clara. Ou seja, o ponto de mini MCV, se eu fosse determinar uma curva teórica para mini MCV igual a 10, ela teria que cair aqui, exatamente aqui próximo dessa linha tracejada, tá? Então, vamos observar lá na planilha, tá? Qual foi a altura final do corpo de prova. Se eu for observar, então, eu tenho aqui o terceiro e o quarto ponto, tá? Que é onde a curva de mini MCV igual a 10 vai passar. Se eu for olhar na planilha, ó, aqui eu tenho o terceiro, tá? E o quarto ponto. Qual foi a altura final do corpo de prova? Foi menor ou foi maior do que 48? Se vocês observarem, né? A curva azulzinha, azul anil, a altura final do corpo de prova foi 44,56. E a outra curva, correspondente ao quarto corpo de prova, a altura final do corpo de prova deu 42,91. Ou seja, essa altura, ela foi inferior a 48. Então, se ela for inferior a 48, eu vou tirar perda no ponto de... Aqui tá faltando um mini, tá? Tem MCV, mas é mini, né? O MCV seria o corpo de prova maior. Então, por isso eu tirei a perda aqui no ponto 15. E aqui eu quero só chamar uma atençãozinha a vocês, tá? Muitas vezes a gente está no laboratório e a gente às vezes diz para a equipe, olha, está faltando uma curva. Ah, professora, mas eu já tenho 5 curvas. Isso, mas está faltando uma curva. Por quê? Porque se você tiver que tirar perda, tá? No ponto de mini MCV igual a 15, obrigatoriamente, ó, eu vou voltar aqui, o ponto de mini MCV igual a 15, tá aqui. Aproximadamente, eu tenho aqui 10, 20, a curva tem que passar entre o 30, tá? Entre 30 e 40 golpes, percebe, ó? Aqui eu tenho 10, né, ó, 20, 30, 40. Então, se eu quiser, se o meu corpo de prova realmente tiver uma altura inferior a 48 e eu não tiver uma curva que passa no ponto de mini MCV igual a 15, então eu tenho que determinar uma curva de material mais seco. Por exemplo, por que eu digo isso? Porque eu poderia parar, muitas vezes, o ensaio, ele para aqui, no 20º golpe, por exemplo.
E está tudo ok, porque essas curvas, como vocês estão vendo, elas estão bem mais aí, né? A curva em azul, ela está ultrapassando aqui o 30º golpe, a curva em vermelho está ultrapassando, né? 20, 30, 40, 50, está ultrapassando o 50º golpe. Ótimo, porque significa que eu posso tirar uma perda num ponto de mínimo CV igual a 15, tá? Aí tudo bem, mas no caso, se eu tiver, podia ser que a minha quinta curva caiu aqui entre o 10 e o 20, mas se o corpo de prova, tá, é um corpo de prova, né, onde eu vou tirar a perda no mínimo CV igual a 10, então não tem problema. Então, mais uma vez, o que eu quero chamar a atenção, né, de vocês? É só chamar, porque às vezes você tem 5 curvas de afundamento, isso não significa que o teu ensaio está finalizado, porque você tem que perceber esse detalhe aí, da necessidade da gente ter que retirar o PI ou no 10 ou no 15. Então, a depender, se for no 15, eu obrigatoriamente vou ter que ter uma curva aí, tá, passando aí entre a gente determinou aqui, 20, 30, entre o 30º e o 40º golpe. Entenderam, gente? Bom, eu sei que é muita informação, tá? Num dia só, mas a aula vai estar gravada, vocês vão poder voltar diversas vezes e vão tirar dúvida, vão poder fazer. Esse ensaio tem que fazer com mais calma mesmo dentro do laboratório, porque como vai ser a primeira vez, talvez alguns, né, estranhem um pouquinho o procedimento. Mas depois que você pega, eu diria, o jeito, vai rápido, tá? Esse é um ensaio que, em tese, você não vai gastar mais de 2 horas dentro, muito menos até, você vai gastar talvez 1 hora para poder fazer o ensaio como um todo. Né? 2 horas, né? Vai depender do operador. Então, tudo bem, vamos lá para frente. Então, entenderam aqui, para esse caso específico, eu fiz, então, essa curva, elaborei a curva perda de massa por imersão versus mínimo CV, fui no ponto de mínimo CV igual a 15 e determinei o meu PI. Assim, eu tenho o meu segundo parâmetro, né? Eu já determinei o C', eu já determinei o PI, agora a gente tem que ir atrás daquele D', né? Quem é o D'? Aí, vamos lá. Para o D', primeira coisa que a gente vai fazer, a gente vai determinar várias curvas de compactação. Eu até já deixei as curvas aí elaboradas e a tabela para que vocês compreendam melhor. Observe que essa tabelinha, né, quando eu construí, como eu comentei com vocês, a energia de compactação, no caso do ensaio de mínimo CV, ela é variável, tá? Então, ou seja, eu aplico 1 golpe, 2 golpes, 3 golpes, 4 golpes, 6 golpes, 8 golpes, 12 golpes e assim vai. Então, o que a gente faz? A gente vai determinar uma curva de compactação, como vocês estão vendo aqui, esse gráfico nada mais é do que curvas de compactações em energias diferentes. Eu tenho aqui, no eixo das ordenadas, a massa específica aparente seca máxima, e aqui eu tenho teor de umidade. Só que eu fiz essa curva para 6 golpes, para 8 golpes, para 12 golpes, para 16 golpes e para 24 golpes, tá? Então, eu vou lá na minha tabelinha, como vocês estão vendo aqui, para 6 golpes, tá? Qual foi a minha densidade correspondente a 6 golpes? Aí eu vou aqui para o meu primeiro corpo de prova, ele parou em 4 golpes. Então, eu considero, tá, que ela atingiu o máximo da densificação. Então, eu considero que isso aqui é 1,849, como está mostrado na tabela. Aí vamos para o segundo ponto. No segundo ponto, para 6 golpes, é o segundo teor de umidade, eu tenho 1,959. Então, coloquei aqui, 1,959, certo? Para 12 golpes, vamos tentar construir essa linha aqui, tá? Essa linha, ela vai para o teor de umidade de 14,18, que é esse primeiro corpo de prova, 12 golpes, eu vou aqui na tabelinha, não achei, considero a minha densidade anterior, tá? Massa específica seca máxima anterior, então deu 1,849, tá? Para o segundo teor de umidade, que é de 11,6, eu vou aqui para 12 golpes, eu vou achar que a minha densidade é de 1,984, como vocês estão vendo aqui, 1,984. Para 12 golpes, aí eu vou lá para o meu
o meu terceiro teor de umidade, e eu achei, então, que a minha densidade é 2,023. Botei aqui na minha tabelinha. Então, observem como é que eu construí essa tabela. Eu simplesmente associei o número de golpes às diferentes densidades correspondentes a cada teor de umidade, tá? Então, o que que eu fiz? Eu fiz a curva de compactação para 6 golpes, tá certo? Então, eu vou plotar umidade versus massa específica seca máxima. Determinei essa curva de compactação em vermelho. Ah, para 8 golpes, de novo, eu vou pegar esses resultados das densidades e vou plotar versus a umidade. Então, se eu for construindo, determinei essa curvinha em azul, correspondente a 8 golpes. E assim eu fiz a curva em azul, a curva em azul anil, em rosa e azul mais claro, tá? Então, observe que eu tenho, então, várias curvas de compactação. Então, nesse caso específico, eu nem sequer precisaria fazer a curva do Proctor. Por quê? Porque eu já tenho, tá certo? Eu já tenho essa curva de Proctor, ela foi determinada a partir do preenchimento daquela tabela. Bom, 12 golpes, essa curvinha aqui na cor azul anil, é aproximadamente a energia correspondente à energia normal, tá? Então, se você for lá calcular o número de golpes que você aplicou, calcular o peso do soquete, calcular o número de camadas e tudo mais, você vai chegar a uma energia aproximadamente igual à energia normal. Então, aqui é como se eu tivesse essa curva em azul anil, é como se eu tivesse a curva de compactação na energia normal. Então, ou seja, mais uma vez, a partir de um ensaio de classificação, eu também tenho como determinar as curvas de Proctor em diversas energias diferentes. Observem que as curvas, elas são todas paralelas e seguem aquele conceito que a gente viu. Quanto maior a energia, tá certo? Menor a umidade, maior a massa específica seca máxima. Se não der isso, é porque vocês fizeram aí algum erro no laboratório. E, normalmente, a gente reconhece a qualidade dos dados do laboratório quando a gente olha para o paralelismo dessas curvas. Então, isso é bem interessante, porque é um erro comum que acontece nos laboratórios, e a gente vê essas curvas, às vezes, todas desencontradas. Então, a gente já sabe que teve erro. É que nem essas curvas de afundamento, tá? Elas têm essa tendência de serem todas paralelas. Quando você, às vezes, o aluno misturou material, ou então, às vezes, ele leu uma altura diferente, ele pensou que de repente, deu 32 golpes e deu 24. Então, é preciso prestar atenção a esses detalhes, porque, mais uma vez, ele é um ensaio, você tem, na verdade, um raio-x completo do material, mas você precisa ser muito meticuloso dentro do laboratório para não cometer erros. Claro, depois que o operador está treinado, ele vai fazer isso de olhos fechados. Então, é muito comum. Eu sempre, todo semestre, é praticamente as mesmas coisas. Os ensaios que vocês apresentam, os primeiros ensaios, eles nunca vêm legais, né? Eles vêm, uma equipe acerta, às vezes a outra não, ou então o ensaio fica meio embolado, mas não é por nada não, é só pela falta de experiência. Quem faz isso todo dia, ou, enfim, faz sempre, não vai mais se confundir. Vamos para cá, então. Então, qual é o conceito do meu D', né? O D', tá? Ele é calculado, como está mostrado aqui, a partir do coeficiente angular da parte mais inclinada do ramo seco da curva de compactação correspondente a 12 golpes, devendo ser expresso em quilo por metro cúbico por percentual. Então, lá vai, ó, a curva azul, a gente faz essas curvas de 6, 8, 16 e 24, mas a gente não vai medir nada com elas. A gente faz mais para ter uma noção da qualidade do ensaio mesmo, tá? A gente vai focar, então, na curva em azul, que é a curva para, aproximadamente aí, correspondente à energia normal. Então, lá vai, a curvinha vem, né? Aqui eu tenho o ramo seco, aí vem, e aqui eu já começo a ter o meu ramo úmido, tá? Quando a curvinha vai sofrendo a inflexão. Então, vocês observam que aqui seria aproximadamente o meu ponto de máximo, né? O meu ramo seco, então, eu tenho esse segmento de reta, eu tenho o primeiro segmento de reta, partindo aqui do ponto mais seco, tá? O mais úmido, eu tenho o segundo segmento de reta.
Então, observem que o primeiro segmento de reta é o segmento que tem uma inclinação maior. Então, isso significa que eu vou tirar o D', tá? Nesse segmento de maior inclinação. Observe que o conceito é esse, né? O coeficiente D' é calcular a partir do coeficiente angular da parte mais inclinada do ramo seco da curva de compactação. Ok? Então, o que eu fiz para achar o meu D'? Eu simplesmente calculei a tangente desse ângulo, tá? Tracei essa curvinha aqui, tracei essa reta, né, que está tracejada, e determinei, então, quem é a tangente a esse ângulo. Até marquei aqui, ó, que teor de umidade é esse? É 8,74. Esse teor de umidade, 7,17. E aqui eu tenho as densidades correspondentes a esses teores de umidade. Então, se eu calcular o conceito do D', esse 1.000 aparece para fazer a transformação em quilo por metro cúbico, tá? Então, peguei 1.000 vezes, fiz a diferença das densidades, fiz as diferenças da umidade e achei um D' de 40,76. Então, com isso, eu vou lá para o meu passo 12, que é o cálculo do E'. Aí lá vai. Quem é o cálculo do E'? É a raiz cúbica de 20 sobre D', que a gente acabou de achar, 20 sobre 40,76, e eu tenho aqui PI sobre 100, tá? O 117,5 dividido por 100. Então, se eu fizer essas contas, eu acredito que depois vocês confirmem, tá? Que eu fiz as contas, eu tinha, na verdade, eu tenho esses dados, mas lá na minha sala, eu acabei calculando aqui para vocês, espero que esteja certo, eu usei a minha calculadora, que não é a científica, mas deve estar certo, enfim. Mas confirme, tá? Se estiver errado, vocês vão me corrigir aí na próxima aula. Então, obtive, né, um E' de 0,92 e um C' de 0,63. Então, vou lá no meu gráfico, tá? Se eu pegar o C' de 0,63 e o E' de 0,92, eu tenho, então, o meu solo que foi classificado como LA, que é uma areia laterítica. Aí, enfim, gente, então, esses são os cálculos, tá? Aí, se eu for lá na tabelinha do LA, então vamos ver lá, para que o LA serve, né? A gente até falou, o meu solo LA, olha o que eu espero dele, eu espero que ele tenha um mini CBR elevado, eu espero que ele tenha uma expansão baixa, eu espero que tenha uma contração baixa, eu espero que tenha um coeficiente de permeabilidade de baixo a médio, um coeficiente de dissorção aqui baixo, eu espero que ele possa ser utilizado para base de pavimento, para reforço, para subleito compactado, para aterro compactado, mas ele não deve ser utilizado para proteção à erosão, porque é um material arenoso, né, que tem pouca coesão. Então, mais uma vez, a gente fica um pouco cansado, eu sei, com coisa nova, mas você acaba extraindo de uma classificação dessas muitas informações acerca das propriedades dos materiais, coisas que a gente não espera das classificações tradicionais, né? Mais uma vez, a gente faz, lembrando lá da classificação da ASCO, a gente faz lá um LL, um IP e uma granulometria, mas a gente não consegue prever para qual camada aquele material vai ser utilizado, se vai seguir para base, para subbase, se reforço. A gente não consegue prever, por exemplo, o módulo de resiliência. Tem um estudo já também na classificação MCT com módulo. A gente não consegue prever CBR. Através dessa classificação, algumas pessoas consideram trabalhosa, mas no momento que eu classifico o solo, eu tenho curva de compactação, então já nem preciso fazer um ensaio de compactação, porque eu tenho a determinação do teor de umidade, eu consigo fazer um ensaio e também determinar a curva de mini MCV versus umidade, que vai me permitir também fazer controle de umidade no campo, caso eu leve o equipamento para o campo, mais uma vez. Eu vou conseguir classificar o meu solo e eu vou deixar de jogar fora materiais, tá? Que poderiam ser descartados, simplesmente porque tem um LL alto e tem um IP alto, tá? Então, é assim que a classificação MCT ela vai funcionar, tá? Apesar desses ensaios serem, né, não são ensaios tão triviais quanto o ensaio de granulometria simples, quanto os ensaios de limite de liquidez, limite de plasticidade, mas os ensaios também não são complexos, é uma questão de hábito, né, uma nova metodologia. E, mais uma vez, você tem esse raio-x aí completo do meu solo. Finalizamos essa parte do mini MCV e perda de massa por imersão, tá? Que seria um relatório de vocês. Agora a gente vai para
para a parte dos mini CBRs e associados, tá? Que é a segunda parte, então, do nosso curso. Então, vamos lá. Bom, então, vamos lá. O ensaio, tá? Esse ensaio de mini CBR, ele é chamado de mini CBR porque ele é um CBR miniatura, tá? Mas, mais uma vez, esse procedimento, ele também, você pode fazer módulo de resiliência, o que você precisa é adaptar a prensa para receber esses corpos de prova de menores diâmetros, tá? Então, mais uma vez, essa tecnologia você pode fazer módulos de resiliência, estou falando do mini CBR, porque como essa técnica, ela foi concebida, eu diria, a classificação, ela surgiu na década dos 80, mas o mini CBR foi um ensaio introduzido em 1972, tá? Foi introduzido, mas ele foi normatizado somente aí no final dos anos 80. Então, na realidade, nessa época, tá, tudo que se tinha era um método empírico do DENIT, que a gente tem, ainda tem até hoje, na verdade, né? A gente acaba, na verdade, o mundo técnico acaba utilizando muito o método do DENIT, deve utilizar ainda por mais algum tempo. Mas, mais uma vez, a forma que a gente vai compactar os corpos de prova para fazer um ensaio mini CBR, a gente pode utilizar a mesma técnica para fazer, por exemplo, um ensaio de módulo de resiliência em corpos de prova, tá, miniatura. Então, o ensaio, ele foi introduzido em 1972, mais uma vez, ele foi introduzido porque o ensaio CBR ele apresentava uma série de limitações, tá? Vocês vão ver, por exemplo, tem uma diferença, ele é praticamente o mesmo ensaio do CBR, mas ele tem algumas mudanças, que vocês vão verificar, o tempo de imersão, a gente já não espera 4 dias, vocês vão ver que no ensaio de mini CBR, você deixa o corpo de prova imerso no tanque por 24 horas. Aí vocês vão ver, por isso que a gente chama de mini CBR e associados, porque além da determinação do ensaio de mini CBR, você faz um ensaio de expansão, o ensaio CBR também já faz, a gente faz um ensaio de contração, mas a gente tem a possibilidade de trabalhar com diversas propriedades ao mesmo tempo. O ensaio de CBR, normalmente, é um ensaio que você faz num ponto, por conta da limitação da quantidade de amostras. No caso do ensaio de mini CBR, vocês vão levantar uma curva completa também. E vocês vão ver aí que, em média, a gente gasta em torno de 250 gramas para compactar cada corpo de prova, tá? Então, ele surgiu em função dessas limitações, ele possibilita um melhor aproveitamento dos solos arenosos finos lateríticos para a área de pavimentação. O ensaio de mini CBR expansão está normatizado aqui, eu estou citando a norma do DR de São Paulo, mas ele também é normatizado pelo DENIT, e aqui o ensaio de contração, mais uma vez vocês vão ver que eles estão associados, por isso que a gente chama de mini CBR e associados, que é o mini CBR, a expansão e a contração. As aplicações, você pode aplicar diretamente para o dimensionamento de pavimentos, muito similar ao ensaio de CBR, cuja finalidade é o dimensionamento empírico dos pavimentos, e a escolha de materiais, então, para camadas de pavimentos, em função dos valores do mini-CBR. Bom, no ensaio mini-CBR, a gente já tem uma diferença com relação aos ensaios de mini-CV, porque a energia de compactação ela é fixa, né? No caso do ensaio de mínimo CV, conforme a gente viu, a gente vai variando o número de golpes e a massa úmida é constante. Nesse ensaio, o que a gente tem? A gente vai determinar um volume de corpo de prova aproximadamente constante. Vocês vão ver que a gente, para aceitar o corpo de prova, ele tem que ter uma altura variando entre 49 e 51 milímetros, tá? Então, quando eu estou na energia normal, eu aplico 5 golpes de um lado, 5 golpes do outro, então eu tenho um total de 10 golpes, tá? Quando eu estou na energia intermediária, eu uso um soquete mais pesado. Aqui no cantinho dá para ver o soquete, estou vendo aqui, um soquete mais leve, mas a gente tem um soquete mais pesado, que vai ser correspondente à aplicação da energia intermediária, então a gente aplica 6 golpes de um lado e 6 golpes do outro, então nós temos também como determinar essa propriedade em diversas energias. Aí, mais uma vez, o grande detalhe é esse, tá? Devia até ter botado aí em cor diferente. O grande detalhe é você controlar a altura desse corpo de prova. Então, muitas vezes, vocês vão realizar um ensaio, tá? Pesei ali 250 gramas.
compactei, dei 5 golpes de um lado, 5 golpes do outro na energia normal, vou medir a altura e não deu 49, deu, por exemplo, 53. Aí o que vai acontecer? Eu vou ter que diminuir a massa do ensaio. Então, eu falei, a massa é aproximadamente 250 gramas, mas ela varia aí, tá? Vai depender do tipo de solo, de 160 a 270, 280, tá? Porque como eu vou ter que atingir essa altura fixa, eu vou ter que calcular, determinar uma quantidade de massa para que eu consiga atingir essa altura fixa do meu corpo de prova. Tá? E aí vocês vão ver que para cada teor de umidade eu compacto 2 corpos de prova. Um vai para a imersão, para análise da expansão, igualzinho como o CBR é feito, e o outro vai para análise da contração, que é uma propriedade que vai estar relacionada à secagem do corpo de prova, e você vai associar indiretamente a possibilidade de trincamento desse meu material. Então, mais uma vez, o ensaio, né, eu vou de novo, vou preparar 5 saquinhos com 5 teores de umidades diferentes, tá? Então, para cada saquinho desses, eu vou compactar 2 corpos de prova, onde eu tenho que controlar essa altura do meu corpo de prova. Um corpo de prova vai para o tanque, para a expansão, e o outro, tá, a gente vai colocar na temperatura ambiente para analisar a contração do material. Tá? Então, eu faço uma penetração, vocês vão ver que a gente vai ter também um CBR chamado imediato. Como eu tenho 2 corpos de prova, o que vai acontecer? Eu vou moldar um corpo de prova imediatamente e vou romper esse corpo de prova, muito similar ao que a gente faz com o ensaio de CBR. Então, eu rompo imediatamente, eu verifico qual é a capacidade desse corpo de prova, qual o CBR dele imediato, capacidade de penetração, e eu moldo outro corpo de prova, aí sim, esse vai para o tanque, e eu vou determinar qual é o mini CBR desse material imerso. Então, eu tenho, inclusive, essa possibilidade de analisar qual o impacto da água, do umedecimento do material, tá, na mudança de propriedade do solo. Às vezes, você tem um solo que, no estado seco, ele tem uma resistência muito alta, e quando você coloca ele dentro d'água, a resistência muda consideravelmente. Isso não é desejável quando a gente aplica materiais para camadas mais nobres dos pavimentos. Então, no geral, o que a gente quer? A gente quer um material, quanto melhor, eu diria, mais resistente às intempéries ele vai ser, tá? A gente vai perceber um pouquinho, às vezes, pela curva de mini CBR, a gente já tem uma tendência de saber se o material é do tipo laterítico, não laterístico. Claro que antes você vai ter feito a classificação em CT, então também você já vai praticamente saber o comportamento desse material, mas às vezes você faz o ensaio de mini CBR antes de fazer a classificação em CT também. Então, pela curva, a gente consegue perceber um pouquinho, tá, as características dos materiais. Então, eu vou considerar, né, a capacidade de suporte em várias condições, dentro d'água, fora d'água. Eu posso utilizar corpo de prova em diversas energias, energia normal, intermediária ou modificada. Eu só vou precisar mudar a quantidade de golpes, mudar o tipo de soquete, então, tá? Aqui tem uma equação que a gente vai utilizar para calcular o mini CBR, ela é uma equação empírica, tá? Diga-se de passagem. Então, eu tenho uma equação que diz que o log do mini CBR1 na base 10 é igual a menos 0,254 mais 0,896 vezes o log de C1 na base 10. Quem é esse meu C1? C1 é o mini CBR correspondente a uma penetração de 2 milímetros. A gente vai já ver isso na tabelinha, tá? E o C2 vai ser o mini CBR correspondente à penetração de 2,5 milímetros. Então, você vai calcular, tá, o mini CBR para penetração de 2 milímetros e vai calcular o mini CBR para penetração de 2,5 milímetros e vai considerar como valor final o maior deles. Praticamente aquela mesma análise do CBR, eu faço penetração para 1 polegada, né, determino, e para 2 polegadas, e considero o maior entre essas duas penetrações, o maior valor do CBR. Então, tem uma análise. Só que no meio tem essa equação, mais uma vez, é uma equação empírica. Eu sempre costumo, eu gosto muito de frisar isso aqui, para que tudo que é empírico a gente precisa adaptar para a nossa realidade, tá?
Então, essa é uma equação que foi desenvolvida para solos, eu sempre digo, do estado de São Paulo, da capital, eu diria, tá? Então, a gente já fez alguns testes nessas equações, algum tempo atrás, e percebeu que você precisa criar essas equações para os solos de uma determinada região, quando você quer aplicar esse procedimento. Então, na norma, claro, a norma vai citar essa equação, mas é muito importante que vocês prestem atenção, né? Se é uma equação empírica, ela foi desenvolvida para solos de uma determinada realidade. Quando você quer trazer essa realidade para outros estados, é muito importante que você desenvolva essas equações, tá? Então, a gente já fez isso, e aí a gente pode achar as nossas próprias equações de correlação. Bom, o ensaio de expansão, tá? Como eu comentei com vocês, eu vou compactar um corpo de prova, tá? Esse corpo de prova, igualzinho ao CBR, ele vai para o tanque. Aqui vocês estão vendo a montagem, tá? Do meu conjunto mini CBR. Aqui eu compactei, né? O corpo de prova no cilindro. Vocês estão vendo que eu coloquei aqui uma sobrecarga, isso aqui está mostrando o corpinho de prova fora do cilindro, né? Então, aqui eu tenho o meu corpo de prova, eu coloquei essa sobrecarga padronizada e coloquei aqui um extensômetro, medi a leitura inicial desse extensômetro, peguei esse corpo de prova, coloquei o conjunto montado no tanque, e faço isso para os 5 corpos de prova, uma vez que eu vou moldar em 5 teores diferentes de unidade. E aí, o que eu vou fazer? Eu vou verificar a leitura final. Quando eu determinar, quando eu calcular a leitura final menos a leitura inicial, dividir pela altura do corpo de prova, eu vou determinar a expansão. Muito similar ao que é feito no ensaio de CBR. Já para o caso da contração, o que vocês estão vendo? Como eu comentei, a gente também molda um corpo de prova, onde eu vou fazer uma penetração imediata, onde eu vou achar o mini CBR imediato. Então, assim que eu finalizei essa penetração, eu vou extrair o meu corpo de prova, vocês estão vendo aqui detalhes, né? Eu estou extraindo o corpo de prova e eu monto esse conjunto, tá? Em temperatura ambiente. Então, aqui é o corpinho de prova, que tem, né, essas dimensões 50 por 50. Aqui vocês estão vendo, a gente coloca aqui uma moedinha, uma pedra porosa, normalmente tem uma pedra porosa aqui embaixo, aqui em cima, e aqui a moedinha para poder ajustar o meu extensômetro. Aí, mais uma vez, eu deixo esse corpo de prova sacando, tá? Eu coloquei, se eu acabei de moldar ele hoje, eu vou colocar ele na minha bancada, tá? E 24 horas depois, eu vou verificar qual foi a leitura final. Como o corpo de prova, ele vai perder umidade, tá? Porque ele está em contato com a temperatura ambiente, então é claro que a leitura final, ela vai ser menor do que a leitura inicial. Já no caso da expansão, é o contrário, né? Como ele vai estar dentro da água, a ideia é que ele, né, em tese, eu diria que ele vai expandir, ele vai aumentar, tá, de tamanho. Então, com isso, eu meço, então, a variação axial da altura do corpo de prova quando submetido à temperatura ambiente. E, com isso, eu calculo, então, a contração. Aqui tem algumas diferenças das características dos ensaios CBR e mini CBR, tá? Já fazendo aí uma diferenciação em termos de diâmetro, volume do molde, massa, energia despendida, diâmetro do pistão. Então, por exemplo, para o ensaio CBR, eu tenho um diâmetro de 152 milímetros, o cilindro é maior, no caso do ensaio mini CBR, eu tenho 50 milímetros. A massa que eu utilizo no ensaio CBR é de 5 a 6 quilos, tá? O ensaio de mini CBR é em torno de 250 gramas. O diâmetro máximo dos grãos, 19 milímetros. O mini CBR, 2 milímetros. Então, a gente precisa também, tem uma limitação muito importante também, a classificação MCT, ela é válida para solos que passam quase que praticamente na peneira número 10, que é a peneira de 2 milímetros. O que é esse quase que totalmente que eu falei? Então, cerca de 95% do material, ele tem que passar na peneira número 10. Então, isso é importante. Às vezes, a gente até faz, o material, ele tem, por exemplo, um teor maior passado na peneira, retido, né, na peneira número 10, e a gente faz só na parte fina do material, tá? Mas eu diria, a gente faz isso mais para experimentar, para poder entender o comportamento da parte fina, mas, mais uma vez, então, a gente tem que lembrar muito disso, a classificação, ela é direcionada para solos finos, tá? E aí aqui eu tenho, por exemplo, pistão de penetração,
Aqui eu tenho 49,5 milímetros, que é o pistão para o ensaio CBR, e para o ensaio mini CBR, 16 milímetros. A gente pode usar a mesma prensa do ensaio CBR, você só muda o pistão, tá? Você muda, porque o pistão é diferente, o corpo de prova é menor, então você adapta o pistão para a própria prensa do ensaio CBR que você tem. E aqui vem a questão, né, do tempo de imersão, o CBR com 96 horas e o mini CBR aqui com 20 horas. Aproximadamente, né, 24 um dia. Aqui vem a planilha, então, para vocês entenderem, tá? Então, são 5 pontos, né, como eu comentei com vocês, são 5 teores de umidade, então eu tenho ponto 1, ponto 2, ponto 3, ponto 4, ponto 5. O que vocês estão vendo em vermelhinho são os dados que vocês obtêm no laboratório. Em pretinho já são os cálculos que vocês devem fazer em casa. Então, ó, vamos entender aqui um pouquinho. Como eu comentei com vocês, é que eu trabalhei com energia intermediária, tá? Então, eu tenho 2 corpos de prova. Um foi moldado no cilindro número 4 e o outro foi moldado no cilindro número 1. Então, para eu adquirir aquela altura entre 49 e 51, a gente acaba determinando que a massa do solo foi de 190 gramas. Observe, ó, que a altura do corpo de prova é 50,8, então eu posso aceitar esse corpo de prova, e a altura do corpo de prova, tá? O cilindro foi de 50,72, então eu também posso aceitar esse corpo de prova, então naquele limite entre 49 e 51 milímetros. Bom, a área do corpo de prova, mais uma vez, é aquele velho 19,56, né, que foi obtido, então, da média de todos os cilindros. Pesei o corpo de prova mais o cilindro na balança, e eu também tenho o peso do cilindro, previamente, né, já determinei isso. Então, determino o peso do solo compactado, o solo está úmido, o volume do corpo de prova, mais uma vez, eu tenho a altura do corpo de prova e tenho a área, tá? Então, eu determino o volume do meu corpo de prova. A densidade úmida vai ser a massa, né, os 190 gramas, né, que eu calculei, ou então a diferença, que às vezes aqui é 190 gramas, quando a gente faz essa diferença do peso do corpo de prova mais o peso do cilindro, não dá exatamente 190 gramas. Então, eu prefiro calcular já com essa diferença entre o peso do prova mais cilindro menos o peso do cilindro, tá? Tanto que o peso do solo compactado deu 189,14, não deu aquele 190, né? Porque a gente mediu uma balança, tá? Que não tem uma precisão, né, muito grande. Claro, uma diferença muito pequena também. Calcular a densidade úmida, divido a massa pelo volume, e para calcular a densidade seca, eu vou ter que corrigir então, a densidade úmida com o fator de umidade. Uma vez, ó, aparece aqui o campo da determinação da umidade, então, aquele determinado teor de umidade que estava guardado eu determinei, achei a umidade correspondente àquele primeiro ponto. Então, nesse caso aqui, eu tenho uma umidade de 14,91. Aconteceu, esse cilindro número 4, vocês estão vendo, ele foi para a contração, tá? O que eu fiz? Então, o cilindro número 4, antes dele ir para a contração, na verdade, eu fiz a penetração. Vocês estão vendo aqui, tá? Nessa outra segunda parte da planilha, eu tenho aqui as penetrações de 0,5, 1 milímetro, 1,5, 2 milímetros, 2,5 até 5 milímetros, que é padronizado, e observo a leitura correspondente, tá? Na minha prensa. Então, mais uma vez, para achar a carga, tá? Eu vou estar multiplicando a leitura a constante do anel. A constante do anel foi dada aqui como 23,18. Então, se eu multiplicar 4 por 23,18, eu vou ter a carga correspondente com a penetração de 0,5 milímetros. Fiz isso de 5 até 5 milímetros, tá? Quando eu terminei a penetração, o que aconteceu? Eu peguei esse cilindro, extraí, né, que foi exatamente... Então, eu terminei, né, o meu cilindro, junto com o meu corpo de prova, foi para essa prensa, tá? Eu fiz a penetração,
Anotei todos os dados. Quando finalizar essa penetração, eu vou extrair o meu corpo de prova. Aí, mais uma vez, eu vou colocar ele, tá, numa bancada, na temperatura ambiente, que é o que vocês estão vendo, ponto 1. É o que vocês estão vendo aqui. O cilindro número 4, a altura do corpo de prova, 50,80, né? Igualzinho como está aqui, 50,80. A leitura inicial foi 5,33. Depois eu li essa leitura de 5,18. E com isso eu determinei a minha contração aqui, tá? De 0,3. O outro corpo de prova que eu moldei, tá? Correspondente ao cilindro 1, eu coloquei ele no tanque, tá? Mais uma vez, para o ensaio de expansão, igualzinho ao CBR. Então, eu compactei, eu coloquei ele dentro do tanque, 24 horas depois, eu vou fazer essa leitura da expansão, e eu vou fazer a penetração desse corpo de prova após essas 24 horas de imersão, tá? E aí, mais uma vez, eu vou mostrar isso aqui na minha planilha, que vocês estão vendo aqui, ó, é a carga correspondente à imersão, tá? Após 24 horas. Então, de novo, vou fazer a penetração nesse para 0,5, para 1, para 1,5 até 5 milímetros. Vou fazer a leitura correspondente na minha prensa, tá? Vou multiplicar essa leitura pela constante do anel e vou obter a carga correspondente. Aí vocês estão vendo que esse corpo de prova, esse mesmo corpo de prova, antes de sofrer essa penetração, eu também determinei a expansão, né, que é o cilindro número 1, era aquele que estava no tanque, então a altura do corpo de prova, 50,72, que está aqui colocado na planilha, a leitura inicial do extensômetro, 2,76, leitura final, 2,88. Quando eu fiz a diferença e dividi pela altura do corpo de prova, eu obtive uma expansão de 0,24. O que vocês estão vendo aqui também já é o uso daquelas expressões. Ó. Lembrem que o mini CBR, eu considero a carga de 2,5 e a carga de 2 e 2,5, desculpa, né? Que 2,5 e 5 já é do ensaio CBR. Então, eu fui lá para a carga, na verdade, para penetração de 2 milímetros, eu observei que a minha carga é de 153. E aí, anotei aqui, tá? Então, para 2, eu obtive uma carga de 153. Para 2,5, eu tenho uma carga de 169 e coloquei aqui. O cálculo do mini CBR, o que vocês estão vendo, é o uso direto daquelas expressões em logaritmo, né? Aqui, para C1 igual a 2, e essa segunda expressão para C2 igual a 2 milímetros, 2,5 milímetros. Então, se eu colocar essa carga correspondente, tá, àquela penetração, eu vou obter o mini CBR1 e vou obter o mini CBR2, que é o que está mostrado aqui, tá? Então, com isso, eu tenho a planilha calculada. É sempre importante, igualzinho como a gente faz com o ensaio de CBR, você traçar a curva carga versus penetração, que já vai estar no finalzinho da planilha, tá? Vou já mostrar para vocês. Então, mais uma vez, eu faço isso para o ponto 1, preencho essa planilha para o ponto 1, para o ponto 2, para o ponto 3, para o ponto 4 e para o ponto 5. Aqui, as curvas carga-penetração, que é o que vocês estão vendo, tá? Então, eu tenho aqui, ó, vocês estão vendo que em vermelhinho é a penetração imediata, tá? E a curvinha aqui em verde é a penetração para 24 horas, tá? Então, vocês estão vendo que a gente tem que fazer uma correção, talvez até naquela planilha, né? Lembrem que você está vendo que aqui a leitura vem e aqui ela começou a cair. Então, a tendência é que o corpo de prova tenha rompido nesse ponto. E aí você tem que fazer uma correção dessa curva, similar ao que a gente faz no ensaio CBR. Então, lembrem, ó, que aquela leitura que a gente tirou de 2 e 2,5, para o caso do ponto 1, vamos ver lá, ó, para 2, eu tinha uma carga de 153 imediato, e tinha 28. Para 2,5, eu tinha uma carga de 169 e 28, que foram as cargas consideradas aqui embaixo. Mas, na verdade, pela cara da... Aliás, desculpa, gente, olha, só 24 horas, tá? Porque o imediato, ó, só mais uma vez, olha, o imediato, ele não sofreu, a curva imediata é essa em vermelhinho. Então, a gente vê que ele não sofreu nenhum tipo de rompimento do corpo de prova, mas a curva em verdinho, ela rompeu porque a leitura foi subindo e baixou. Então, isso significa que
houve um rompimento do corpo de prova. Então, eu tenho que fazer uma correção. Então, mais uma vez, vamos focar só no 24 horas. Vou lá voltar para o ponto 1. Para o ponto 1, 24 horas, ó, a leitura de 2, eu tenho uma carga de 28. E essa carga de 28 está aqui. Então, ela talvez tenha que ser uma carga, talvez não, ela vai ser uma carga diferente de 28, porque eu vou ter que corrigir a minha curva carga-penetração. Então, mais uma vez, é só para chamar a atenção que, vez ou outra, a gente precisa olhar para essas curvas de carga-penetração e fazer as correções. Ó, vamos ver mais. Ponto 2, o ponto 2 está ok, tá? Não precisa de correção. Tá? Ponto 3, ok, também, ele rompe, mas ele rompe, mas não, ok. O ponto 3, olha, o ponto 4, observe que tem um errinho aqui, ó. Vocês estão vendo que a gente vai ter que fazer um deslocamento da curva. Por quê? Porque o zero, tá? Isso provavelmente o pistão não estava encostado no meu corpo de prova, tá? Então, houve uma defasagenzinha aí, tá? Então, provavelmente, a primeira leitura que a gente fez, tá? Eu tenho que deslocar esse eixo para cá e deslocar todas as minhas leituras. Então, mais uma vez, eu tenho outro tipo de correção que tem que ser feito, né? Então, a leitura de 2 não é de 2, é de 2,5, tá certo? Então, é só para lembrar que a gente tem correções. O quinto ponto também tem uma correção, ó. Vocês vejam que tem uma defasagenzinha aqui, então eu preciso corrigir, tá? Enfim, igualzinho o CBR, tá? Na verdade, análise similar. Aí vamos montar a tabela resumo, então, né, desses ensaios. Mais uma vez, para cada ponto, o que que eu tenho? Eu tenho um valor de uma expansão, nesse caso específico aqui do ponto 1, eu tenho 0,24 de expansão, eu tenho um valor de uma contração, eu tenho um valor de uma umidade, e eu tenho o valor do mini CBR imediato e 24 horas. Então, a gente tem como formar uma tabelinha como essa mostrada aqui. O que que eu tenho? O quadro resumo, que eu estou chamando. Eu tenho as diversas umidades, as diversas densidades, as diversas expansões para cada corpo de prova, as diversas contrações ou retração, são palavras que são, eu diria, sinônimas, tá? O mini CBR imediato e tem os valores do mini CBR 24 horas. O que que eu vou fazer? Eu vou plotar essas curvas, que é o que vocês estão vendo aqui. Então, o que que eu fiz? Aqui eu tenho, né, eu normalmente coloco todos, né, numa mesma escala de umidade, vocês estão vendo que esse gráfico de cima é no mini CBR imediato e 24 horas, o imediato é essa curvinha em vermelho, e o 24 horas é essa curva aqui em verde, tá? A massa específica, vocês estão vendo que eu tenho aqui uma curva de Proctor, né, determinada na energia intermediária, que eu acho que foi energia intermediária, deixa eu só confirmar isso, né, energia intermediária. E aqui eu tenho a minha curva da expansão, tá, e da contração, certo? Então, com isso, o que que eu faço? Eu determino o teu ótimo aqui está em torno de 16,5 aproximadamente, aí eu vou, teu ótimo, 16,5, determino a densidade, determino aqui o mini CBR imediato e 24 horas, tá? E determino aqui o valor da minha expansão e da minha contração, do meu corpo de prova, certo? E aí, tenho aqui os resultados, vão aparecer. Mas, enfim, né? Então, eu tenho aqui, eu teria um mini CBR 24 horas aqui em torno de 10, 20, 30, em torno de 40, mais ou menos, 39, 40, 24 horas, e o imediato aí, em torno de 42, alguma coisa desse tipo. Teria umidade ótima em torno de 16,5, uma massa específica aparente seca máxima em torno de 1,8, tá certo? Teria aqui uma contração em torno de 0,7, tá? E teria aqui uma expansão em torno de 0,1 aproximadamente. Olha que coisa interessante, tá? Eu gosto muito de chamar a atenção para essa curva, já que a gente tem um exemplo aqui. Observe que esse material que a gente acabou de ensaiar, do ponto de vista fictício, né? Porque o exemplo está colocado, é que vocês observam. O mini CBR imediato e 24 horas, eles são praticamente iguais. Então, significa que esse material, ele é
pouco sensível à umidade. Então, ele tem tudo para ter um comportamento laterítico, tá? Por quê? Porque você, praticamente, tá? Eu não tenho a influência da água no comportamento desse material do ponto de vista de resistência do tipo MIN-CBR. Quando a gente tem um material muito ruim, normalmente essas curvas, elas ficam bem distantes. A curva imediata, ela cai assustadoramente, tá? E a curva imediata, ela está bem superior em todos os pontos. Então, esse já é um indicativo, por exemplo, de laterização do material. Aqui, eu queria só trazer para vocês, né, para fechar a aula, então, mostrar que essa técnica, tá? Mais uma vez, vocês vão ver na próxima, tem uma próxima disciplina que é a de alternativas, e a gente já trata da técnica, tá? Então, ela permitiu que você diminuísse substancialmente os custos, uma vez que você acabava utilizando os materiais da própria faixa de domínio. Aqui tem uma tabelinha de custo que mostra aqui, tá? Ela está antiga, de 1994, que eu tirei diretamente do livro, mas ela mostra, por exemplo, na época, tá? O que isso representou em termos de economia. A brita graduada simples, tá? Que é uma opção bem tradicional para o estado de São Paulo, ela teria que em torno de um custo de R$6 por metro quadrado, ó. Eu estou sempre me referindo a uma distância média de transporte de 5 quilômetros, claro que o custo, né, vai depender da distância de transporte, e a espessura da camada compactada é de 15 centímetros. Então, se eu usar, por exemplo, um solo arenoso fino, tá, com 100% de energia intermediária, esse custo, ele cai para R$1 por metro quadrado. Então, isso é bem interessante, gente, porque, mais uma vez, eu consigo pavimentar mais estradas, tá? Gastando bem menos e utilizando os materiais que muitas vezes estão próximos à minha obra. Coisa que, se eu não tivesse essa metodologia, eu teria que descartar, porque, mais uma vez, esses materiais não se encaixariam nessa metodologia convencional, tá? E é isso, eu acho que eu fecho, eu coloquei aqui essas fotos que eu tenho, elas são bem antigas, mas eu gosto, coloquei aqui algumas palavras do Josué de Castro, eu sempre gosto de encontrar sentido nas coisas que a gente faz, quando a gente acha uma técnica mais barata, quando a gente descobre um ensaio mais simples, o que a gente, no fundo, o que a gente traz? Às vezes eu me pergunto, tá, eu estou fazendo esse trabalho, mas qual é a inspiração? Então, tem um aspecto social, né, nos trabalhos que a gente faz. Eu considero, por exemplo, que o fato de você pavimentar mais significa que você coloca mais aluno na escola, você leva mais saúde a uma comunidade. Se a gente não tem condições de trafegabilidade muito boa, principalmente nos interiores, nas rodovias de baixo volume de tráfego, a gente atrasa as viagens, né? Os alunos, sei lá, vão gastar 1 hora de viagem, poderiam gastar ali 20 minutos de viagem, vão ter que gastar 1 ou 2 horas, porque a rodovia está cheia de buraco, porque está em condições ruins, quando chove, então, os veículos não passam. Então, mais uma vez, quando a gente permite, quando a gente encontra técnicas onde a gente consegue racionalizar os custos, a gente permite pavimentar mais. E aí a pavimentação, ela passa a ter uma função social, uma função de desenvolvimento, né, social, econômico. Então, é impossível a gente dissociar a qualidade da pavimentação com a qualidade de vida de um país, né? Tanto que, mais uma vez, o Brasil, a gente tem 12% das rodovias pavimentadas. Quando a gente vai para a Alemanha, eu tenho 100% das minhas rodovias são pavimentadas. A Alemanha, a Espanha, Portugal, Inglaterra, os Estados Unidos deve estar em algo de 80% das rodovias pavimentadas, e a gente só tem 12%. Então, isso significa que a gente precisa pavimentar mais para gerar mais desenvolvimento, e com mais desenvolvimento, com estradas melhores, a gente gera maiores riquezas. E aí tem umas palavras aqui, tem umas fotos, que eu sempre digo, como podemos contribuir para mudar essa realidade, né? Quando a gente vê fotos como essa, de pobreza, de isolamento, né? Mais uma vez, a pavimentação, ela está associada? Tá, indiretamente ela está associada, porque a gente sabe que quando eu tenho uma qualidade, um serviço de transporte melhor, seja do ponto de vista de infraestrutura, eu também vou ter um país mais desenvolvido. Então, eu sempre digo que a gente pode mudar essa realidade, por exemplo, né,
construindo pavimentos debaixo do limite de tráfego. Muitas vezes eu não preciso estar com revestimento asfáltico, com a capa de 12,5, de 15 centímetros, eu posso usar um tratamento superficial, posso usar uma camada antipó, posso usar solos locais e cumprir com a finalidade da minha rodovia, né, já que a gente está falando em baixo volume, que é permitir a ligação das comunidades aos grandes centros urbanos, mais uma vez, criança na escola e pessoas, né, tendo mais acesso à saúde, à educação e tudo mais. Eu gosto muito de colocar ela é uma foto assim que assusta um pouco, mas ao mesmo tempo eu queria que vocês refletissem, né? Eu costumo usar muito essas palavras do Josué de Castro, às vezes, nas minhas argumentações. Ele colocou aqui, né? Existem 2/3 de pessoas que não dormem porque sentem fome, e 1/3 de pessoas que não dormem por medo dos que sentem fome. Né? Então, ele normalmente tem esse dado que normalmente você tem 1/3 da população do mundo vive numa condição melhor e 2/3 numa condição pior. E, no fundo, as pessoas se protegem, têm medo desses 2/3 aí que assustam. Então, vou só finalizar a aula com essa frase do Josué de Castro, onde ele diz que a tremenda desigualdade social entre os povos divide economicamente o mundo em 2 mundos diferentes, o mundo dos ricos e o mundo dos pobres. O mundo dos países bem desenvolvidos, industrializados, e o mundo dos países proletários e subdesenvolvidos. Este fosso econômico divide hoje a humanidade em dois grupos que se entendem com dificuldade. O grupo dos que não comem, constituído por 2/3 da humanidade e que habitam as áreas subdesenvolvidas do mundo, e o grupo dos que não dormem, que é o terço restante dos países ricos, e que não dormem com receio da revolta dos que não comem. Então, enfim, né, eu sei que a gente está mudando aqui completamente o assunto, mas é mais para mostrar para vocês que aquilo que a gente faz, né, mesmo em termos de pavimentação, se eu estou melhorando a técnica, se eu estou utilizando um resíduo na pavimentação, se eu estou racionalizando o uso de material, se eu estou desenvolvendo uma técnica mais econômica, eu posso promover desenvolvimento. Tá? E promover desenvolvimento significa, né, a gente tirar pessoas, né, daquela linha de pobreza. Eu não sei o que vai acontecer com o nosso país nesses próximos anos, em função, né, desse problema econômico que a gente vive, além do problema social, além do problema de saúde, mas a gente vai enfrentar aí, deve enfrentar aí, né, talvez grandes problemas econômicos, mas a salvação, gente, é a técnica, é a ciência, a tecnologia, a inovação, para que a gente possa sair, então, desse marasmo, né, para que a gente um dia possa sonhar realmente em ser um país desenvolvido. Às vezes eu tenho uns amigos que moram em outros países e eles me perguntam, e eu, né, como que você só tem 12% das rodovias pavimentadas? Então, o que vocês estudam não está servindo para muita coisa. Eu disse assim, não é bem assim. As coisas no Brasil, elas demoram bastante. Mas, enfim, temos aí um desafio muito grande, que é o desafio de trabalhar, né, inovar, e a partir dos nossos trabalhos encontrar um sentido, né, para tudo isso. Posso ir embora, então? Pode, professor. Obrigado. Tá bom, então. Pois, beijo para vocês, fiquem em paz e até